Glória a Jesus. Gostoso estar aqui, gente. É bom demais estar aqui nessa manhã. Aleluia. Estenda a mão para cá, me abençoa. Isso, me receba na sua casa, no seu coração, para falar. Oh, Espírito de Deus. O que fazer quando Ele vem? Fazer quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, mas desejamos toda vez. Sim, aleluia, glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Eu estou muito feliz porque parece que o Brasil está acordando para algumas coisas. Os jovens principalmente estão cansados de shows, de eventos. Está todo mundo querendo Bíblia, né? Você vai nas conferências, assim, eu tenho feito café de pastores lá em Itajaí, que vai é jovem, senta no chão assim com um caderninho na mão, anotando e chorando. Se está todo mundo assim, perdão da palavra pejorativa, de saco cheio de coisas que não edificam, né? A minha Bíblia diz em Apocalipse 21:19 que os fundamentos da cidade do Senhor são de pedras preciosas. A gente nunca prestou muita atenção nos fundamentos, a gente gosta mais da decoração, mas o fundamento, quem trabalha nos fundamentos da igreja, trabalha para lapidar. Ninguém nunca passou pela sua casa e disse: meu Deus, que sapatas bonitas da sua casa, não é? Mas são aquelas sapatas ali, são aquela estrutura que determina o quanto pode construir em cima, o quanto aquilo suporta, não é verdade? Então eu acredito assim. Senta um pouquinho, gente, descansa. Aleluia, glória a Deus. Isso, irmão, deixa o meu som bem alto. Vai chegando no final de semana, vai acabando a bateria. E aí a gente começa a gritar quando não se ouve. E aí depois no outro dia está rouco. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria ressaltar uma coisa. Você não pode ficar de fora disso aqui, ó. Família educa, escola ensina. Esse cara aqui, Guilherme Schelber, é meu amigo pessoal. Ele é um procurador da República, um cara que frequenta a minha casa. É um homem assim que Deus levantou, é um aferidor de medida. Ele é uma estaca dentro do governo. É um homem assim que luta pela educação do país, luta pelas famílias. Guilherme é maravilhoso. Aquele cara, sabe assim, que tem uma capacidade sobrenatural de falar de família, de governo. E de vez em quando assim, ele liga para a gente para pedir conselhos. Assim, é um cara que está rendido ao Senhor. E é um homem de Deus, viu? É um pastor, um servo de Deus. Então, irmãos, né? Poliana também. Poliana congrega aqui, não é, gente? E Iolene, é isso? A Iolene não conheço, mas está aqui nesse grupo aqui é porque é bênção. Mas o Guilherme, gente, o Guilherme é especial. Há uns 2, 3 anos atrás, eu reuni toda a equipe do Mevan e o Guilherme veio passar 2 dias com a gente numa sala só, nós conversando como nós podíamos orar, porque a gente tem que orar especificamente, amém? A gente tem que ser mais focado, mais sucinto, conciso, mais preciso. E eu vejo que o Senhor está regulando a mira da arma, sabe? O Senhor está regulando a mira. E a gente está
fazendo coisas pequenas que movimentam coisas grandes. A gente está sendo mais sucinto assim em algumas coisas, e eu estou muito feliz com isso, porque a impressão que dá é que não está acontecendo nada, mas tá, irmão. Daqui a pouco vocês vão ouvir o povo gritando: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Quando Saul se deu conta, não deu mais tempo de voltar. Quando Saul olhou e disse: meu Deus, Davi, não falta outra coisa a não ser ele governar. Então, assim, parece que não está acontecendo nada, parece que está todo mundo inerte, mas fica tranquilo, Deus trabalha assim mesmo. Deus ama o invisível, amém? Deus ama o incomum, Deus gosta de se movimentar assim. E eu estou com uma palavra no meu coração. Na realidade, eu não ia pregar isso agora de manhã, né? Na realidade, eu não queria nem pregar de manhã, eu queria ficar dormindo. Vamos ser sinceros, né? Mas, né, tem que pregar, né? Glória a Deus. Então, eu vou trazer uma palavra para os irmãos. Glória a Deus. Mas uma palavra que não foi a palavra que eu preparei para pregar aqui. Essa é uma palavra que eu estou preparando para pregar no café com pastores. Deus me dá uma mensagem por mês, assim, e eu vou diluindo ela o mês inteiro. Então, se você pegar meus esboços, está assim, ó, mês de agosto 2019, mês de julho 2019, mês de... eu falo, Deus vai escorrendo as escrituras mensalmente no meu coração, assim. Então, e a gente vai, às vezes muda, às vezes eu mudo o mês, mas não muda a palavra. Às vezes muda o mês, mas não muda a palavra. A palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma, né? É pai e filho trabalhando junto por um propósito eterno. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 10. Glória a Jesus. Diante do Pai você não precisa argumentar muito, né? Enquanto você prepara argumento para falar com o Pai está preparando a festa para te receber. Deus não quer argumento não, Ele quer que você relaxe. Não fala nada. Eu não sei quanto a você, mas parece que a minha vida inteira eu vivo num processo de abrir mão. A vida inteira, todo dia eu acordo, não acordo para conquistar nada, eu acordo para abrir mão de alguma coisa. Todo dia. E isso para mim é um discipulado. Não tem maior discipulado do que a renúncia. Todo homem de renúncia, toda mulher de renúncia vai viver debaixo de autoridade. Porque a autoridade não tem a ver com posição, a autoridade tem a ver com renúncia. Tem gente que correndo atrás de posição achando que vai ter autoridade. Deus não dá autoridade para quem tem posição, é o contrário, Deus dá posição para quem tem autoridade. Por isso que ele tirou José da cadeia e botou ao lado de Faraó, porque Faraó tinha posição, mas quem tinha autoridade era José. Por isso que quem tinha posição na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade, e os homens de autoridade, eles estão sempre descortinando o futuro. Homens de posição trabalham para o momento, mas homens de autoridade trabalham para o futuro. Meu Deus, que palavra é essa? Anota aí para mim. Homens de posição trabalham para o momento, mas homens de autoridade trabalham para o futuro. Pegou? Glória a Deus. Eu gosto disso. Porque Deus não dá autoridade para quem tem posição. Muita gente tem posição. Quando o Egito começou a viver o caos, quem é que se manifestou? Foi quem tinha posição ou quem tinha autoridade? Deus deu até o sonho para quem tinha posição, mas foi quem tinha autoridade que revelou o sonho, que trouxe à existência aquilo que não existe. Então veja bem, num tempo de caos, homens de autoridade, mulheres de autoridade é que vão fazer a diferença. Amém, querido? Quando o Egito começou a ter fome, José abriu todos os celeiros. Então,
Todo o evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não pode ser de Cristo. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Eu tenho andado no Brasil e tenho visto, Luiz, vem aqui porque nós queremos orar, eu queria que você trouxesse esse fogo aqui para a nossa igreja. Irmão, não adianta nós querer fogo na igreja se a gente não quer fogo na vida. Tem muita gente que quer fogo no seu ministério, mas não quer fogo na sua vida. Porque o fogo vai nos purificar, ele vai nos queimar, ele vai mostrar as impurezas que habitam em nós. E eu gosto muito de uma frase daquele médico muito conhecido, que tem ajudado muita gente, Dr. Laí Ribeiro. Ele diz uma coisa assim: se você não achar tempo agora para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Então, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde espiritual, de buscar a Deus, de viver com Deus e querer só funcionar, um dia você vai ter que parar tudo para voltar a fluir, porque é para isso que Deus nos chama, amém? Então, é muito perigoso. Eu vou falar um pouquinho sobre Saul, eu estou só construindo uma base aqui para a gente. É muito perigoso a gente achar que tudo que acontece de errado na vida da gente é o diabo. Isso aqui é o diabo se levantou. Porque se a gente achar que tudo que é de errado que está na nossa vida é o diabo, a gente vai achar que a gente precisa de libertação e não de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Porque nem tudo que acontece de errado na nossa vida é o diabo, são as nossas decisões. As nossas decisões nos arremetem para coisas difíceis e também envolvem toda a nossa casa. Os meus filhos são afetados pelas minhas decisões. Minha família é afetada pelas minhas decisões. Então, eu quero muito que você se localize comigo, porque eu não sou um pregador de prosperidade. Às vezes, esses dias eu falei do livro, eu tenho que explicar bem, porque às vezes esses dias, pastor, me dá aquele livro que o senhor escreveu sobre prosperidade. Eu digo, ele não é de prosperidade, ele é de justiça. Porque se nós formos pregadores de justiça, a prosperidade vai fluir em nosso meio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A palavra justiça, ela vem da palavra tzedaká, que quer dizer dar ao outro o que lhe é direito. Então quem vive comigo tem um direito e eu tenho um dever para com ele. O meu dever é amá-lo, o direito dele é ser amado por mim. O problema é que todo mundo busca o seu direito, mas não executa o seu dever. Nós somos uma geração que está sempre procurando direito. Qualquer coisinha, processo. Qualquer coisinha, processo. Qualquer coisinha, eu quero meus direitos. A gente quer os direitos da igreja. A gente dá data para Deus. Deus, eu tenho 15 dias para fazer, porque é o meu direito, eu sou teu filho. E a gente busca, a gente pratica busca os direitos, mas não executa o dever. E evangelho não tem a ver comigo, tem a ver consigo. Por isso, se o evangelho tem a ver consigo, se eu trabalho para servir você, a diversidade não pode ser um problema para mim. Não é, Kiko? Se eu trabalho para servir você e você gosta de boné, eu não. A diversidade não pode ser um problema para mim. Você está me entendendo? Porque a diversidade, eu estou falando diversidade, não divergência. Diversidade não pode se transformar em divergência, ela tem que se transformar em convergência. Porque Deus gosta dos diferentes. Até porque a igreja é feita de pedra, ela não é feita de tijolos. A Bíblia diz, eu não me lembro o versículo, é Jeremias alguma coisa, 50, 40 e alguma coisa, não me lembro, vou achar depois. Diz que quando você ia adorar a Deus, o altar não poderia ser de tijolos. Por quê? Porque tijolo é tudo do mesmo naipe, é o mesmo padrão, altura, comprimento, largura. Pedra não, pedra é diferente. Pedra tem pedra lascada, pedra bicuda, pedra redonda. E quando chega uma pedra nova, para ela encaixar no corpo, você tem que se dobrar para ela poder entrar. Tijolos não, são todos iguais. E Deus não tem problema com a diversidade, irmão. Deus tem problema com a divergência por causa da diversidade.
Então a gente posta uma coisa na internet. Ontem eu postei um evento que a gente teve em São Paulo. Foi assim, teve uma hora que a gente teve que parar, né, Reuel? Foi 10 minutos de glória, as pessoas pulando, dançando. Eu queria pregar e não dava. Pessoas se jogando no chão, dando cabeçada na parede. Eu disse, meu Deus, que lugar é esse, Jesus? Eu queria pregar e não dava. Uma hora eu parei, disse, Reuel, continua, deixa esse povo se alegrar um pouco, eles precisam botar para fora. E aí eu postei isso, alguém disse, só gritaria. Isso aí acontece nos baile funk também. Dá vontade de escrever embaixo, Satanás, sai diabo. Não, mas a gente não faz, porque eu sei que essas pessoas que criticam também estão feridas. Elas também estão feridas, elas não conseguem ver Deus em nada. Elas só conseguem ver Deus no seu quadrado. A partir dela, ela está sempre subjugando o que os outros fazem. Porque para os outros, não. Meu irmão, o meu pai era líder de jovem da igreja e levou uma surra do meu avô com 20 anos de idade porque estava jogando bola. O meu filho vai ser jogador de futebol. E se o meu avô tivesse vivo, eu tinha certeza que ele ia no estádio torcer. Por quê? Porque há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Quando muda o tempo, tem que mudar o modo. Mudou a estação, você muda de roupa. O problema é que você está de 40 graus e está usando casaco de pele. Aí você diz, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei. Você não está vendo as estações. 85% da população passa pelo menos 4 horas por dia na internet. Então o nosso campo de ação hoje qual é? O meu avô ia para a praça dar folheto, eu vou para a internet botar vídeo, ganhar os adolescentes, ganhar as crianças. Mas daí tem gente, irmão, que senta na frente do computador assim, põe a sua bunda na cadeira, aí vem assim um negócio das trevas, assim, toma ele, e ele vai, eles vão ver quem eu vou perseguir hoje. Verdade, são gente machucada, gente ferida, gente que precisa ser ajudada. Então, por favor, não chame mais os críticos de reformado. É que sou crente reformado. Não, você é um idiota. Você não é reformado. Você é um idiota, você não sabe o que Lutero fez. Não chame as pessoas porque estão dançando alegres de carnais, porque o Espírito descerá sobre toda a carne. Não chame os acusadores de profetas, que só estão acusando, apontando o dedo. Profeta não era para apontar o dedo, era para apontar o caminho. Não chame os negociantes de ministros. Mude o seu vocabulário se você quer um avivamento. Pessoas reformadas, irmãos, estão trabalhando para a edificação da igreja. Não estão sentadas na frente de um computador, atacando todo mundo. Esses dias alguém me criticou e disse, você se intitula apóstolo? Não existe apóstolo. Eu digo, e você é reverendo? A palavra reverendo significa digno de ser reverenciado. Seu cabeção. Tem gente que pensa que a gente é burro, irmão, que a gente não lê Bíblia, não estuda. Por que eu estou falando isso? Porque está gravando e vai para a internet. Glória a Deus. É verdade. Está na hora da gente entrar num quarto e buscar Deus, irmão, buscar a revelação. Tem pessoas estudando a Deus, mas não conhecem o coração dele. Você é o que, Luiz? Você é batista, você é assembleiano, você é presbiteriano, você é metodista, você é puritano, você... Eu sou filho de Deus. Eu não estou defendendo uma placa e uma ideia. Eu sou realmente do corpo de Cristo. Eu tenho amigos em todos os segmentos. Eu tenho amigos que eu sento para a gente discutir, a gente briga para caramba. Eu não concordo, eu também não. E no final nós estamos comendo picanha junto e estamos dando risada. E por falar em picanha, hoje é um bom dia. Eu só estou dando uma ideia para os irmãos. Assim, hoje é um bom dia. Me deu uma saudade do sul hoje de manhã. Mas vamos para frente, vamos falar da Bíblia, né, irmãos? Vamos lá, isso é só para você.
1 Samuel capítulo 10. Primeira Samuel 10 diz assim, o versículo de número 5: Então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Um grupo de profetas que vem da onde? Do alto. Precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles vêm chapando. Eles vêm chapando. Está na Bíblia, eu estou lendo. Tu acha que eles vinham ser tocando e... Tu acha que eles vinham assim? O cara, quando está cheio de Deus, ele faz o quê? Tu acha que eles vinham tocando o hino fúnebre? Pum. Não, irmãos. Eles estavam descendo do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Descerás adiante de mim a Gilgal, e certamente eu descerei a ter contigo, para oferecer holocausto e sacrifícios de ofertas pacíficas. Mas, aqui é o problema. Mais 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e te declare o que tu há de fazer. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Uau, uau. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós nos submetemos à tua palavra. Querido, muitos dos quadros depressivos, para não dizer todos os quadros depressivos da igreja hoje, são por causa da frustração. E o que é a frustração? É você esperar que Deus fizesse uma coisa do seu jeito e Ele não fez do jeito que você esperava que Ele ia fazer. E para falar em frustração, eu posso usar Lucas 22, quando os 2 homens a caminho de Emaús. Jesus entra no meio e os caras estão tão frustrados que eles cegam. Porque um homem frustrado, ele cega, ele não consegue ver de outro jeito. Ele não consegue ver Deus se movimentando de outra forma, é só da forma que ele conhece. Só da forma que ele conhece. Então, o que é a frustração? Frustração é você achar que ia ter um resultado e não teve o resultado que você esperava. E é perigoso, porque a frustração é que alimenta a apostasia dos últimos dias. Porque a frustração, ela vai tornar você duro, não maduro. E certamente, se você ficar duro, você vai se tornar incrédulo. E você não vai acreditar em tudo que você vê. Claro, não deve mesmo. Você deve medir os espíritos. Mas é terrível, irmão. É terrível uma pessoa incrédula. Ela só acredita no seu quadrante, só no seu ambiente. Ela não consegue se mover de outra forma. E quando ela vê uma coisa que foge do padrão que ela está acostumada, ela diz: isso não é de Deus. Isso é muito perigoso, porque além de estar frustrado com você, você começa a julgar quem está ao redor. E você vai criando um ambiente de incredulidade, não mais um ambiente de crença. Então aqueles 2 homens a caminho de Emaús, Jesus entra no meio, fala com eles, eles não acordam. Jesus diz: gente, o que aconteceu?
Eles olham para Jesus e dizem: onde é que você estava? Que nem você sabe o que aconteceu em Jerusalém. Eu estava na cruz, seus cabeção. A pior coisa que tem é você não saber quando Jesus está, onde Jesus está. E Jesus começa a dizer: o que é que houve? Eles disseram: a gente achava que era ele que iria libertar Israel dos romanos. E Jesus abre as escrituras no seu coração e diz assim: nécios de coração, vocês não leram nas escrituras que convém que o Filho do Homem padecesse e no terceiro dia ressuscitasse? Mesmo assim eles não acordam. Então chega numa estalagem, quando eles vão partir o pão, Jesus parte o pão, abre os olhos dos dois. Então é no partir do pão que está abrindo os olhos. Quando nós estamos sentando com pessoas diferentes, incrédulas, com pessoas que não acreditam na movimentação que está acontecendo no Brasil, que isso não tem a ver com os pentecostais, com os tradicionais, com os neopentecostais, com os tradicionais ou com os integrais. Isso tem a ver com o que Deus quer fazer. Então você pode ser o que você quiser, se você não acreditar no que Deus está fazendo, ou você participa ou não. Participa, lembra da palavra de ontem? É impossível que isso aconteça, pois Deus disse: pois tu verás com os teus olhos, mas tu não comerás. E foi o que aconteceu com aquele guarda. Ele viu, mas não comeu. Ele foi atropelado pelas pessoas de fé. Ele foi atropelado na entrada da cidade pelos homens que tinham fé para ir buscar o pão. Então deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem uma palavra para nós: os meus caminhos não são como os teus caminhos, né? Então é melhor sempre a gente estar esperando a promessa do que a gente viver a realidade dos fatos. A gente está sempre jogando Jesus ou para trás ou para frente, mas a gente não vive a real. Quando Jesus chega em Betânia, Marta, Jesus diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Primeiro ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Ela joga Jesus no passado, ela está dizendo: você chegou tarde. Aí Jesus diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Daí ela joga Jesus no futuro. Ela diz: eu sei, no último dia. Ele diz: não, sua doida, sua cabeçona, eu estou aqui agora, eu sou a ressurreição da vida. Nós temos dificuldade de ver Jesus no ambiente, no momento. Nós tratamos Jesus na terceira pessoa. Nós vamos na igreja para receber uma bênção, porque nós não acreditamos que Jesus pode conviver comigo dentro do carro, dentro do trabalho, porque lá fora eu sou secular, né? Essa secularização grega, né, criou dois homens: um homem que vai na igreja, que é espiritual, e um homem que é secular, que trabalha. Hoje lá em casa são 3 pastores, mas se você perguntasse alguns anos atrás para minha mãe, ela ia dizer: quantos filhos você tem, Rose? Ela ia dizer: eu tenho 3 filhos, 2 trabalham e 1 é pastor. Que é verdade, ela falava. Mas ela falava porque era a forma que ela entendia, né? Porque afinal de contas a gente não faz nada mesmo, né? Glória a Deus. Então a gente secularizou, a nossa mentalidade é secular. A gente pergunta: o que é que você faz na vida secular? Não existe vida secular, existe na sua cabeça. Você é um ser de Deus em qualquer ambiente, para transformar qualquer ambiente. Você é um empresário de Deus, você é um médico de Deus, você é um político de Deus, você em qualquer ambiente. É você que quer criar um ser secular, que você não precisa prestar conta com Deus no que você faz na sua vida secular. Então você só presta conta com Deus no dia do culto, porque você tem um dia para cultuar. Você não cultua todo dia, a sua vida não é um altar. Quando a sua vida é um altar, o fogo arde continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Não precisa esperar o domingo para sentir a glória de Deus. Você sente no banheiro, no chuveiro, você sente em qualquer ambiente. Aleluia. Eu tenho o costume de, quando tomo banho, eu sempre levo o meu som para o banheiro. Eu levo meu som e boto uma música e fico lá me lavando e chapando. De vez em quando a Iraci chega, eu estou com o joelho dobrado debaixo do chuveiro chorando. Eu já recebi grandes mensagens debaixo do chuveiro. Aleluia. Depois eu me estrepo um pouquinho para pagar a conta de energia, mas isso é um outro detalhe. Agora é tudo no gás. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente não tem uma vida secular. Amém? Vamos perder essa secularização gospel que a gente criou. A gente é um ser de Deus em qualquer ambiente, porque nós criamos um lugar para buscar a Deus. Por que aquele homem estava caído no chão, o sacerdote passou de largo e o levita passou de largo?
Porque na concepção, na cabeça de um sacerdote, de um levita da época, o que acontece fora do templo não é problema meu. Mas por que o samaritano parou e ajudou? Porque o samaritano não adorava no templo. Ele ia no monte. Ele não estava preso a um ambiente. Ele adorava em qualquer ambiente. Então qualquer pessoa caída em qualquer lugar era um problema dele, sim. Então nós precisamos ter essa cabeça, senão nós não vamos entrar num lugar em Deus. Jesus teve que partir o pão para os homens acordarem. E por que eles acordaram? Porque certamente eles já haviam comido com Cristo. Porque só reconhece como ele parte o pão quem já comeu com ele. E às vezes não, você quer mais uma palavra, mais uma oração, você quer mais uma mão na cabeça, você quer mais algum paliativo que me desperte. E você não vive o dia a dia com Jesus, você não conversa com Ele, você conversa com todo mundo, menos com Deus. Você chega a pedir para alguém, fala com Deus para me abençoar. E você mesmo não fala isso para Ele. Você está com Deus o dia inteiro e você pede para alguém, querido, ora por mim para Deus me dar vitória. Meu Deus, Ele está aqui do lado pensando assim, puxa, estou aqui, você não está me vendo. Porque você está frustrado, porque você acha que eu vou trabalhar do jeito que você quer e não do jeito que eu sou. Um dia Deus me disse assim, Luiz, eu não quero que você vá para o púlpito falar das coisas que eu faço, porque isso a terra já faz. Os céus proclamam a minha glória, o firmamento anuncia as obras das minhas mãos. Luiz, você não tem que falar o que eu faço, você tem que falar de quem eu sou. As pessoas precisam saber quem eu sou, então elas vão entender o que eu faço. Daniel 11:32 diz isso: um povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Jeremias 9:23-24 também diz isso. Diz, não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço. Primeiro tem que saber quem Ele é, para depois saber o que Ele faz. Se eu buscar só o que Ele faz, eu nunca vou conhecer quem Ele é. E saber o que Ele faz não transforma o meu caráter. O que transforma o meu caráter é saber quem Ele é me envolver com a pessoa de Jesus. Jesus é Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus aqui. Então eu não tenho que tornar o evangelho complexo. Sabe o que eu vejo? Às vezes tem gente que fala tantas coisas bonitas, difíceis, torna o evangelho complexo para que ele seja atraente. Você não tem que tornar algo simples em algo complexo para que as pessoas desejem isso. Não, irmãos. O evangelho é simples. A beleza do evangelho, a complexidade do evangelho está na sua simplicidade. É tão simples que parece mentira. É tão simples que não parece verdade, parece uma mentira. Essa é a história de dois irmãos, eu acho que eu já contei aqui, não me lembro. De dois irmãos, que um era pastor, o outro era ator. E os dois se separaram de criança, né? Um foi estudar, fazer arte, e o outro foi estudar no seminário para ser pastor. E um dia os dois se encontraram numa cidade, ou seja, né, na mesma cidade que o irmão tinha a igreja, o outro veio fazer uma peça de teatro. E aí eles se encontraram num restaurante e disseram, poxa, a gente podia aproveitar melhor o nosso tempo. Aí o cara disse, por que você não vai no meu teatro amanhã? Ele disse, eu vou no seu teatro no sábado, se você for no meu culto no domingo. O cara disse, fechado. E aí fecharam os dois. Chegou sábado, ele foi no teatro, meu Deus, negócio violento, tapetão bonito na entrada, gente esperando na porta, e já levaram ele na cadeira, sentaram ele na cadeira. Daqui a pouco, no horário em ponto, abriu as cortinas e as luzes acenderam e começou a peça, tudo perfeito, ao ponto daquele pastor chorar na peça. E aí disse, amanhã você tem que ir no culto. Lembra que a gente combinou? Ele disse, ele chegou no culto 7h30, o culto começava às 7h30, a igreja estava fechada ainda. E aí daqui a pouco chega o irmão dele botando nó da gravata, atrasou o trânsito e tal. Aí quando acende a luz, tem 10 luzes queimadas.
Só umas 3 acesas. E aí daqui a pouco começa a chegar os músicos montando os instrumentos na hora da reunião. E aí as microfonias, né? E todo mundo tocando. E o guitarrista não parava de solar. E o baterista parecia do Mapper Show. E aí ele pregou e tal. E o cara foi no banheiro, não tinha papel higiênico. E foi uma luta. Aí acabou aquela desgraça. E aí os dois conversaram no final. O artista do teatro disse: rapaz, eu já sei qual é a diferença da gente, do meu trabalho e do seu. Eu disse: qual? Ele disse: é porque eu trabalho com uma mentira e você com uma verdade. Eu trabalho com uma mentira, mas eu trabalho tão bem feito que fica parecendo uma verdade. E você tem uma verdade, e vocês trabalham tão mal que parece uma mentira. Vocês têm uma verdade eterna, mas o funcionamento de vocês é tão ruim que fica parecendo uma mentira. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Nós temos uma verdade simples, a gente não precisa empolgar ela para que ela seja complexa. Eu não estou dizendo para você botar tapete, eu não estou dizendo para você acender luz, eu não estou dizendo para você botar máquina de fumaça, porque tudo isso não substitui a glória de Deus. O que faz a igreja complexa é a presença do Pai. Amém. Eu já tive lugares que não tinha lugar para um microfone, era um megafone, mas a glória de Deus estava lá. A glória de Deus estava lá. A gente foi substituindo as coisas. A glória saiu, a gente encheu a igreja de luz. A fumaça da glória não veio, a gente comprou uma máquina. Nós estamos tentando copiar quem, irmãos? A glória de Deus. Eu tenho que falar de Saul. Então, muitos de nós estamos construindo algo para o Senhor, mas nós temos que ler a planta para ver se a planta foi exatamente como Deus mandou. Mas eu não concordo, mas não é a planta. Então, vai fazer do seu jeito em outro lugar. Essa é a planta. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja, do ministério hoje que está em 27 países, com mais de 1000 igrejas no Brasil ligadas. Nós temos uma aliança com essa casa aqui. Então nós estamos construindo junto muitas coisas, mas tem uma planta só. Porque alguém disse: pastor, mas se eu quiser fazer do meu jeito, pode, mas você não vai poder fazer aqui, porque aqui tem uma planta, e eu tenho que respeitar essa planta. Então eu prefiro perder o amigo do que perder a planta. Porque a obra de Deus não é feita por afetos, ela é feita por propósitos. Teve uma hora que Abraão teve que chamar Ló e dizer: Ló, cara, tá difícil, a gente não está mais comungando. Por que eu estou falando isso? Porque essa casa tem uma palavra para essa cidade, tem uma palavra para essa nação. Eu tenho falado para o Cristiano, quando ele diz assim, que cada vez que eu estou perto parece que ele perde alguma coisa, é porque realmente eu acredito nesse seminário. Irmãos, a nossa vida é uma vida de renúncias para que a gente possa alcançar a Cristo. Então eu tenho por valor todas as perdas para que eu possa alcançar a Cristo. Se você olhar para a vida de Abraão, Abraão foi perdendo. Deus mandou ele sair da família, sair da casa do pai. Depois ele perdeu Ló. Deus mandou ele abrir mão de Ismael. Depois Deus mandou matar Isaac. Chegou uma hora que Deus disse: Abraão, é nós. Você entendeu. Por isso você é o pai da fé. Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Eu sei que tudo que você fez, você ama, mas você está disposto a soltar qualquer que comprometa a minha voz no seu ouvido. Você está me entendendo? Porque nos próximos dias Deus vai falar coisas fortes com você. Pastores, empresários, nos próximos dias Deus vai falar coisas fortes com você. Ele vai dizer: abre mão daquilo, abre mão disso, abre mão daquilo. E você vai dizer: não, está amarrado. Você vai ter que abrir mão.
que você ouça Cristo. Deus não está mandando desprezar, Deus não está mandando abandonar, Deus não está mandando negligenciar suas responsabilidades, não é isso. Mas vai ter coisas que você vai ter que soltar no seu espírito. Amém, querido? Se você ler o capítulo 10 de 1 Samuel, você vai ver que Saul já havia sido ungido rei, mas ele não podia ser um rei sem um ambiente profético. Tem muita gente que tem posições na obra de Deus, mas ela não tem um ambiente profético. Irmão, a igreja é profética. Você está me entendendo? Saul já tinha sido ungido rei, mas Samuel falou para ele: você vai encontrar alguns profetas que estão descendo do monte com saltérios, com harpas. Ele deu outros sinais, mas esse sinal para mim é o mais importante de todos, porque foi esse sinal que o Senhor disse: quando você estiver profetizando com eles, você será transformado num outro homem. Ou seja, você já pode ter o título, você já pode receber o reconhecimento das pessoas, você já pode estar numa posição privilegiada. Saul já tinha sido ungido rei, Samuel já tinha ungido a cabeça dele. Só que o Senhor estava dizendo para ele: se você não respeitar o momento profético, você vai ser um rei para o momento. E foi exatamente o que aconteceu. Saul reinou por 40 anos em Israel, diz Atos capítulo 7, mas com a presença de Deus só 7 dias. Ele reinou 39 anos, 358 dias sem Deus. Ele precisava do ambiente profético. Não adianta, você pode ser um estudioso das Escrituras, se você não entrar, não receber no seu espírito um ambiente profético, você vai trabalhar para o culto de domingo, você não vai trabalhar para a volta de Jesus. Quando Noé começou a construir a arca, não estava chovendo. Noé não construía a arca porque chovia, ele construía porque ele recebeu uma palavra. Ele estava construindo algo por aquilo que viria. Agora tem uma coisa: quando você está construindo algo por uma palavra, a impressão que você tem é que você é doido. Você tem essa impressão. Eu já tive, eu disse: Deus, eu estou errado, fala. Ele diz: não, continue. Continue. Quando você constrói, quando você trabalha por algo profético, você trabalha e não faz sentido. As pessoas começam a dizer: que velho doido, que isso, que é isso que ele está fazendo? Vai acabar o mundo. Ele está dizendo: vai acabar, vai vir negócio, Deus vai fazer algo aqui. A Bíblia diz que Noé, enquanto construía, ele era um apregoeiro de justiça. Ele trabalhava na obra, mas ele pregava justiça para o povo. Ele trabalhava naquilo que era profético, mas ele não se libertou da justiça, ele não se negligenciou a justiça. Essa é a palavra certa. Ele não negligenciou a justiça. Por quê? Porque ele era um apregoeiro de justiça. Ele não era só um engenheiro naval. Ele estava lá construindo, mas de vez em quando ele parava quando alguém vinha criticar ou vinha. Então ele era considerado como um velho louco, 100 anos trabalhando por uma palavra que ele ouviu. Eu fico imaginando os filhos de Noé se reunindo, dizendo: será que o pai não está bem? Será que não é melhor a gente levar o pai no médico? Que ele está fazendo uma coisa, meu Deus, a gente está trabalhando aqui há 20 anos, e ele disse que ainda faltam uns 80. Perseverar, querido, é você continuar crendo naquilo que você ouviu. Não é continuar fazendo, é continuar crendo. E aquele velho doido continuou por 100 anos, 120 anos a mesma obra. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Eu acho que é por isso que quando ele saiu da arca, ele plantou uma vinha e tomou um porre. Ele disse: eu estou doido, eu tenho que dar uma aliviada, eu estou muito carregado. É por isso que ele tomou um porre. Ele disse: não, eu não aguento, vai ficar um ano dentro dessa arca com esses bichos tudo, com a minha família gritando. Meu Deus, esses meninos tudo gritando, tá doido? Eu disse: não, Deus, me dá um relaxamento aí, me dá uma luz. Está amarrado, não vai fazer isso não, faz isso não. Hoje tem o Espírito Santo, que você vai: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pegou?
Então Noé está 100 anos construindo uma coisa que ele ouviu uma vez. Ele não ia no culto todo domingo para Deus confirmar. Ele não ligou para ninguém para Deus confirmar. Ele não parou na frente de ninguém e disse: libera uma palavra de vida para mim. Ele não disse: Senhor pastor, libera uma palavra de vida. Ele ouviu uma vez. Deus disse: vou te dar o desenho, trabalha assim. E as ferramentas? Não tem, se vira aí com o que você tem. Tá, o que é que eu faço? Derruba a árvore, vai para cima. Tá, mas você não vai me dar nenhum serrote, nem não. Constrói aí, Deus vai te dar vitória. Vai fazer a obra. Ele fez sem a ferramenta adequada. Ele nunca viu um navio. E nunca tinha chovido na terra. Quando você recebe uma palavra para fazer algo que ninguém nunca fez, para dar vista, para dar visibilidade a uma coisa que ninguém nunca viu, e você tem que convencer a sua família para estar junto. Imagina os meninos de Noé todo dia acordados: meu pai, vamos pai, vamos trabalhar. E quer saber de uma coisa? 4 casais entraram na arca, e nos 100 anos que eles construíram a arca, não nasceu nenhuma criança ali dentro. Não nasceu nenhuma criança nos 100 anos. Naquela casa não nasceu bebês. Por quê? Porque eles estavam trabalhando em algo coletivo. E quando você milita em algo coletivo, Deus não permite você gerar em causa própria. A Bíblia diz que depois que eles saíram da arca, Deus disse: agora Deus deu os filhos e filhas para eles. Porque agora cada um ia cuidar da sua vida. Mas quando você está em algo coletivo, você não tem que cuidar só do seu ministério, só da sua igreja, só do seu gueto. Não tem. Eu tenho uma igreja, eu pastorei uma igreja com 3.500 membros. Tem domingo que eu estou na Europa, dentro de um apartamento com 15 pessoas. E pasmem, eu comprei a minha passagem para ir lá. E a igreja tem 3.500 membros no domingo. Todo mundo me leva para jantar depois. Todo mundo quer me dar uma oferta. Todo mundo quer me dar uma camisa da Dudalina. Já me deram carro, casa. E Deus diz: deixa tudo aí. E vai. Uma igreja apostólica, ela não trabalha para encher cadeiras, irmãos. E eu fico com a palavra do apóstolo Cristiano. Quem sabe tem um Billy Graham aqui hoje. Quem sabe tem algum jovem, alguma jovem aqui que vai fazer. Quem sabe tem uma Harry Baker aqui hoje, que vai para a África alimentar crianças. 15 mil crianças por dia. Quem sabe tem uma Aimee Mike Persson aqui hoje. Quem sabe tem um Jonathan Edward. Porque uma palavra que pode mudar a sua vida para sempre. Uma palavra mudou a minha vida para sempre. Quando um pastor estendeu o dedo e ninguém quis pegar, eu fiquei de pé e disse: é minha essa palavra. Peguei ela e levei para um quarto e deixei que ela me gerasse. Sim, eu vou te falar, quando você receber uma palavra, você vai precisar de um ambiente profético. Noé era doido, sim, até o dia que choveu. No dia que choveu, todo mundo começou a dizer: o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Aquele velho estava certo. Todo mundo correu para a arca, mas não deu mais tempo, porque Deus fechou a porta por dentro. Você está me entendendo? Como é que é? Eu ia chamar Tatuapé, não é Tatuapé, Taubaté, irmão. Você está me entendendo, Taubaté? O que Deus está falando? Pegue as palavras que ecoam na eternidade. Numa reunião profética, as palavras são liberadas. Pega, é minha. Essa aqui é minha. Isso aqui é minha. Deixa as pessoas, deixa os internautas te chamar de louco agora, te chamar de doido, de carnal, de desequilibrado. Deixa os infernautas falar o que quiserem. Você está ouvindo, está fazendo, está trabalhando de acordo com a palavra que você ouviu. Sim, recebe essa palavra e diga: essa palavra é minha. Enche-me até transbordar. Tu és o Deus do céu.
óleo na cabeça se o ambiente não é profético. Não adianta alguém pôr a mão na sua cabeça e reconhecer você como um ministro se você não entrar num ambiente profético. Então, olha, Samuel disse: olha, eu já te ungi, você já é rei, mas você não vai conseguir reinar com a sua cabeça, você não vai conseguir reinar no seu ambiente. Olha, você vai andar ali na guarnição dos filisteus, vai ter um monte, vai estar descendo uns profetas, um grupo de profetas com tambor, saltéria. Você vai, entra na dança, te mistura. Tá, e daí eles vão estar profetizando, você abre a boca e profetiza também. Mas eu sou profeta? Não, você é rei. Mas todos podem profetizar num ambiente profético. Não significa que todos são profetas. Você não vai governar sem um ambiente desse. Você não vai longe sem um ambiente profético. Ou você é profético ou é patético. Ou você trabalha por aquilo que está por vir, ou trabalha para encher cadeira no domingo. Ou você trabalha por aquilo que Jesus disse: eu voltarei. Eu voltarei. Eu estou esperando Jesus? Não, eu estou trabalhando para que Ele volte. Eu não estou sentado na cadeira esperando Ele voltar. Eu estou trabalhando para que Ele volte. Eu estou declarando sobre a terra que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu estou orando e profetizando para uma terra que a sua ardente expectativa é que os filhos de Deus se manifestem. Uma terra que não espera os evangélicos. Por isso não adianta abrir igreja numa cidade, até porque a igreja você não abre, ela nasce. O que você abre é açougue, quitanda, mercado. Deus não colocou você numa cidade simplesmente para encher as suas cadeiras. Deus não tem problema. Deus não trabalha para exaltar homens. Deus não trabalha, Ele trabalha para exaltar a verdade. Ele não trabalha por outro motivo. Deus não tem compromisso com denominações. Deus tem compromisso com o seu corpo. Porque é muito possível uma denominação não estar executando a obra do corpo de Cristo. E quando você tiver que perder membro da sua igreja para que eles entrem na missão de Deus, e aí? Então, se a igreja for sua, você vai ficar ofendido. Mas se não for, Deus não dá igreja para pastores, Ele dá pastores para a igreja. Você está me entendendo, querido? Então, olha Samuel, olha Saul. Você vai encontrar os caras ali, profetiza. Saul, e quando você profetizar, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu serás transformado num outro homem. Saul, a hora que você estiver falando, cara, você vai entender. Você nunca mais vai correr atrás de mula. Você nunca mais vai correr atrás de mula, enxotando mula, procurando mula, não. Porque se você for profetizar e as coisas começarem a acontecer, as ovelhas te seguirão. Elas vão atrás da voz, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. Essa é a diferença de Saul e Davi. Davi apacentava ovelha, Saul apacentava mula. E mula você vai atrás enxotando, ovelha não, você vai na frente e elas seguem. Então, se você não entrar num ambiente profético, Saul, não adianta você ser rei, não adianta você ter, não adianta. Mas se você profetizar, o Espírito do Senhor virá sobre ti, você será transformado. E quando você for transformado, aí você pode fazer o que vier na sua mão para fazer. Não é o que você quer, é o que vier na sua mão para fazer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Quem é limpo de mão e puro de coração. Quem é limpo de mão até sobe, mas quem é puro de coração permanece. Por isso, não invista nos habilidosos, invista nos leais. A igreja tem muita habilidade, está faltando é lealdade. Salmo 78, verso 72 diz assim: e Davi governava Israel com a integridade de coração e com a habilidade das mãos. Ele tinha duas coisas: integridade de coração e habilidade das mãos. Então,
Deus não investe em habilidosos, Ele investe em leais. Ele dá habilidade para os leais, mas não significa que Ele dá lealdade para os habilidosos. Lembra quando Moisés botou a mão no seu peito? Deus chamou ele para o ministério, ele disse: não vou. Daí uma hora Deus: põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão no peito. Quando ele tirou a mão, tinha lepra. Porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Deus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração. Filho meu, me dá o teu serviço. Não, é filho meu, dai-me o teu coração. Então põe a mão no coração de novo e aí ela fica pura. Então, a produtividade do meu serviço não está na minha habilidade de funcionar. A produtividade do meu serviço está na pureza de depender. Na pureza de depender de Deus. A produtividade do meu serviço não está só na habilidade de funcionar, está na pureza de depender. Então você pode aprender tudo aqui fora, como conduzir a igreja, mas a igreja não é uma empresa. A igreja tem um cabeça. Você tem que perguntar para o cabeça, não é para o diretor de marketing, não é para o gerente. Por isso, cuidado. É o cabeça que faz a igreja funcionar. Lembra em Juízes 13, quando a esposa de Manoá, o anjo chegou para ela e disse: tu vais ter um filho. Ela era estéril, ela não podia ter filho, ela já estava envelhecendo. O anjo disse: você vai ter um filho. Ela correu para Manoá, seu marido, e disse: marido, um homem apareceu para mim ali e disse que eu vou ter um filho. Manoá disse: se for de Deus, ele vai aparecer de novo. E se ele aparecer, você me chama. Ele apareceu de novo, ela disse: espera aí. Foi lá, chamou Manoá. Manoá chegou para o homem e disse: é verdade que você falou com a minha mulher que a gente vai ter um filho? Deus vai dar um filho para a gente? É verdade? É, Deus vai dar um filho. E esse homem, ele vai libertar Israel dos filisteus. É verdade isso mesmo? É verdade. Aí Manoá solta a pérola. Ele diz assim: aí quando o menino nascer, como a gente cuida do menino? Porque se é o céu que está me dando, é o céu que vai me ensinar. Eu não quero cuidar de uma coisa do céu com a habilidade da terra. As coisas do céu você cuida com a pureza do céu. Se prepare, afia suas espadas. Vai ser o azeite. Não adianta apresentar a lâmpada, Deus quer ver o azeite. Não é a lâmpada que te põe para dentro, é o azeite. E o azeite você não extrai de pessoas. Por isso que quando aquelas nécias viram que não tinha azeite, pediram para as outras: dá-nos do teu azeite. Ela disse: não, esse azeite você tem que, vai comprar. Você está acostumado a comprar. Se é coisa você não compra, amigo, isso você extrai do coração de Deus. Não tente extrair das pessoas o que você tem que extrair de Deus. As pessoas te dão aplausos, elas te dão reconhecimento, elas te dão até ofertas, mas só Deus pode te dar o azeite. E o que te garante é o azeite, não é a lâmpada. A lâmpada pode ser linda, se não tiver azeite já era. Então Manoá perguntou: como que a gente cria o menino? Porque se o céu está me dando algo, eu quero aprender com o céu. Não significa que eu não possa aprender com ninguém, mas ele não pode me dar o que só o Espírito pode me dar. Por isso Samuel disse: olha, eu vou te dar o azeite, eu vou te dar aqui a unção, eu vou reconhecer que você é rei, porque Deus mandou. Mas se você não entrar num ambiente profético, você não vai poder ser um rei segundo o coração de Deus. Você não vai conseguir governar segundo a vontade de Deus. Por isso que está cheio de igrejas na terra sem azeite, irmãos. E às vezes até a gente está sem azeite. Eu tenho que parar tudo. Às vezes eu tenho que parar tudo. Eu cancelo tudo e digo: não vou conseguir. Por quê? Porque está acabando o azeite. Eu preciso voltar. Eu preciso entrar no lugar, na fonte, aonde o azeite jorra. E aí Manoá perguntou para o anjo, perguntou: como que a gente cria o menino?
o anjo apontou para a mãe e disse: a mãe não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte. O anjo estava dizendo o seguinte: a pureza do filho está na abstinência da mãe. Agora a minha pergunta é: quem é a mãe dos filhos de Deus? Então a pureza dos filhos está na abstinência da mãe. Se a mãe foi pura, os filhos vão ser puros, porque eles vão gerar semente segundo a sua espécie. Se a mãe for santa, os filhos serão santos. Se a mãe é gananciosa, os filhos serão gananciosos. Se a mãe só quer dinheiro, os filhos vão querer só dinheiro. Se a mãe só quer fama, os filhos vão querer fama, porque os filhos sempre adoram o que a mãe está adorando. Por isso que quando Moisés subiu e Arão fez o bezerro, o povo não pediu o bezerro, o povo pediu um Deus. Diz: dai-nos deuses. Arão deu o bezerro e o povo adorou o bezerro, porque o povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do seu líder é Deus, o povo vai adorar Deus. Se o Deus do seu líder é dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o Deus do seu líder é fama, o povo vai adorar a fama. Por isso Deus está mexendo com a gente, os líderes. Apocalipse capítulo 11 está se cumprindo. E saiu um homem com um cordel de medir, e mediu o templo, e mediu o altar, e mediu aqueles que ministram sobre o altar. Não pense que Deus está mudando o Brasil sem primeiro tornar a igreja gloriosa. Primeiro Ele vai tornar a igreja gloriosa. O que Bolsonaro está tentando fazer no Brasil é o que nós estamos tentando fazer na igreja. Até pentear o cabelo igual. Estou brincando. Porque Deus não governa pelo Palácio do Planalto. Deus governa pela igreja. Os reis é que iam buscar a profecia nos profetas. Não eram os profetas que iam buscar a profecia no rei. Olha aqui para mim. Davi conseguiu escapar de Saul, mas de Natã não. Nenhum rei vai escapar da profecia, nem você, presidente, se você não se prostrar a ela. Eu amo você, oro por você, abençoo a sua vida e reconheço o seu trabalho. Mas mesmo você, presidente Jair Bolsonaro, se você não se prostrar à profecia, você pode perder o lugar que Deus lhe deu. Porque ninguém pode escapar da profecia. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra não vai passar. E nós precisamos do ambiente profético. Então está na hora da igreja parar de tirar selfie com o presidente. E ela ir para o altar e dizer: Senhor, assim diz o Senhor para a nação. Começar a profetizar para que os homens sejam transformados com um novo coração. Uma terra de adoradores, ela tem homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração. Eu sou rei, eu sou presidente, eu sou governante, eu sou o prefeito, eu sou o vereador. Pode ser quem for. Se não entrar num ambiente profético, vai ser só mais um, tentando governar na sua força e na sua coragem. Há uma profecia liberada sobre a nação. Qual é? Brasil é um celeiro de missões. E para que serve um celeiro? Para que nos dias de dificuldade os celeiros sejam abertos e sustentem a nação. Você está me entendendo, profeta? Você está me entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã? Pegue isso no seu espírito. Amém? Tudo que Jesus fazia não era para mostrar o que ele podia fazer, mas era para revelar quem ele era. Quando Jesus multiplicou os pães, o que é que ele estava dizendo? Eu sou o pão da vida. Quando ele ressuscitou os mortos, o que é que ele estava dizendo? Eu sou a ressurreição da vida. Quando ele fazia milagres, o que é que ele estava dizendo? Ele estava revelando a sua natureza. O dom que Deus te dá, os dons que Deus te dá, revelará quem ele é através de você, ou não. Quando Deus pede uma oferta, vamos fazer uma oferta? Vamos. O que é que Deus quer revelar em você? Ele quer o seu dinheiro ou quer revelar em você um homem doador?
um homem generoso. Todo o movimento de Deus é para revelar. Quando Deus pede a Abraão, Abraão me dá Isaac, ele queria Isaac? Não, ele queria Abraão. Porque se ele tem o pai, tudo que está debaixo daquela mão, ele terá tudo. Por isso você vai ver numa igreja muito mais mulheres do que homens. Porque se um homem converte numa casa, a probabilidade da casa toda se converter é maior. Você está me entendendo? Então, querido, quando ele pede uma oferta, ele quer revelar que você é um semeador que está aí dentro. Amém? Então não pare o processo de perder. Não pare o processo de abrir mão. Eu não vou dizer nem perder, essa palavra é feia. Mas assim, abrir mão. Amém? Abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Secreto, só eu e você. Eu mesmo assim, venha me encher no lugar secreto, só eu. Olha aqui, Hebreus 11, 11, o que é que diz? Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Está aqui. Sara recebeu um filho foi pela? Agora Gênesis 18, 12 diz o quê? Que ela riu. Quando o Senhor veio avisar que ela ia ter um filho, ela teve fé? Ela riu. Porque você não precisa ter fé para começar. Porque quando você não tem fé para começar, Deus começa por você. Você não precisa ter fé para começar, você precisa ter fé para continuar. Porque às vezes Deus fala uma coisa que a gente fica, não é possível. Eu não acredito nisso, mas Deus diz, eu vou fazer. Você tem que ter fé para perseverar, amém? Se você não tem fé para começar, Deus começa por você. Mas se a sua fé vai se aperfeiçoando no caminho, Deus não contabiliza a incredulidade do começo. Tem muita coisa que você fez no começo, você tinha fé para fazer? Não tinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa perseverar no que você está ouvindo. Foi o que não aconteceu com Saul. Deus disse, você vai ser transformado num outro homem, faz o que tiver a tua mão para fazer, mas, esse mais é terrível, desce a Gilgal e me espera 7 dias, que eu vou descer e vou sacrificar contigo. Deus, pronto, os 7 dias de glória do ministério de Saul durou só 7 dias. Depois foi só perturbação e enfado. Por quê? Porque ele parou de ouvir a Deus. Ele parou de ouvir a Deus. E quando você para de ouvir a Deus, você vai parar na mão. Ele foi ouvir a necromancia. Que falava de profeta, que falava de tudo, mas o ministério dele só durou 7 dias, irmão. Porque Deus disse, tudo isso você vai receber a unção, mas se você não obedecer, a unção também não serve para nada. Se você obedecer, o título não serve para nada. Se você não obedecer, a posição não serve para nada. Você me obedeça. Desça lá 7 dias e espera, porque certamente eu vou descer e estar contigo. E a Bíblia diz que todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia.
Então as coisas da sua vida não tem que começar bem e terminar mal. Elas podem começar mal, mas elas precisam terminar bem. Davi, quando quis trazer a arca para Jerusalém, ele começou mal. Ele fez um carro de boi, ou seja, ele tinha uma vontade correta, mas uma movimentação errada. Então Deus frustrou ele no caminho. Ele volta para Jerusalém por 3 meses. Ele fica pensando: como vou trazer a minha arca do Senhor? 3 meses depois alguém diz: olha, Obed-Edom está sendo abençoado. Peraí, se Obed-Edom está sendo abençoado, Uzá morreu, o problema não está na arca, está em quem recebe ela. O problema é quem manuseia a glória de Deus, irmão. Não é a glória de Deus que dá problema. Ofni e Finéias acharam que a glória estava com ele, não estavam. Estava só a arca. E a mesma arca foi colocada diante de Dagom, e Dagom caiu. O problema não é a glória de Deus, é quem manuseia ela, quem trabalha debaixo dessa glória. Então Davi disse: eu vou buscar a arca de novo. E ele consultou os anciões disseram: olha, Davi, traz a arca, mas só tem um jeito para trazer, é assim. Assim está escrito. E Davi fez agora a coisa certa, do jeito certo. Não é a sua vontade que está em jogo. A sua vontade não interessa se ela não está do jeito certo. Quando a nossa vontade não está do jeito correto, ela não faz sentido. E a gente tem que largar a nossa vontade para fazer o que Deus quer. Você está me entendendo, irmão? Amém? Então muitas vezes nós estamos frustrados porque a gente está nos movendo pela nossa vontade. Então a obra de Deus pode começar em desordem, ela não pode terminar em desordem. Não pode. Saul reinou por 40 anos. Saul deixou de reinar por 40 anos? Não. Só que 40 anos depois acabou. Não teve continuidade. O que Deus está trabalhando aqui hoje é geracional. É para dar continuidade. Abraão ouviu. O que é que Abraão ouviu? Em ti serão bendita. Abraão viu isso? Não, mas deu continuidade. Nem tudo que Deus falou para você é você que vai viver, mas você precisa trabalhar para que isso dê continuidade. E as suas decisões hoje é que vão afetar se vai dar continuidade ou não. Porque em vez de Jonatas governar, Jonatas morreu. E Deus teve que levantar de outra casa. Você está percebendo isso? O problema aqui não é se eu vou reinar ou não. O problema é se eu vou continuar ou não. E Deus falou o que para Davi? O cetro jamais se apartará da tua casa. Sempre vai haver alguém da tua descendência que vai governar, porque você obedeceu. Quando Jesus entra em Jerusalém, o que é que eles gritam? Jesus, filho de Davi. E até hoje o reino de Davi ainda perpetua. E por últimos dias Deus vai levantar a tenda de Davi que está caída. Aleluia. Então o negócio aqui é perpetuar, não é só fazer o momento, não é só viver o momento. Se eu não tiver uma mente geracional e uma mente profética, eu vou viver só o momento. Saul se preocupou tanto com o momento que ele mesmo pegou a faca e ele disse: deixa que eu sacrifico. Porque para Saul importava era o reino, não o sacerdócio. Não adianta ter reino se não tem sacerdócio. Hoje o Brasil tem casas de oração por todo lugar, mas nem todos são sacerdócios de oração. Tem casa de oração, mas não tem sacerdote de oração. Porque virou moda ter casa de oração. Pessoas estão fechando igreja, abrindo casas de oração. Mas se você fizer da igreja uma casa de oração, você não precisa mudar. Se você fizer daqueles membros que estão ali toda semana fazendo campanha para ganhar alguma coisa, se você fizer deles sacerdotes de oração, aleluia. Você está me entendendo? O negócio aqui é continuidade. O que Saul perdeu não foi o trono, foi a continuidade dele. Profetizou com os profetas, estava na unção, mas não obedeceu. Não obedeceu. Nós temos dificuldade de dar continuidade, de passar para outro. E daí deu 7 dias.
E Saul tá lá, e aí Samuel não chega, e Samuel não chega, e Samuel não chega, e o povo vai se dispersando, um vai comer cachorro quente, o outro vai comer coxinha, o outro vai fazer alguma coisa, e aí eles ficam, Saul fica, cara, tem alguma coisa errada aqui, não, dá a faca, não, mas o senhor não pode, o senhor é rei, não, eu posso, eu estou na unção, eu tenho ministério, Deus me chamou. Não, mas esse não é o seu trabalho, rei, esse é o trabalho do sacerdote. Não, pai, que isso, para, sou ungido. Tem unção, eu dancei com os caras, tudo. Estou debaixo da nuvem. Tem um ministério. Esse é o problema. É você achar que o que você carrega é seu. Agar, quando ela percebeu que ela estava grávida de Abraão, ela começou a destratar Sara. Porque ela disse, eu que estou gerando, não é ela. Esse aqui é meu. Sara foi lá e pegou pesado com Agar. Agar fugiu. Quando ela fugiu, ela encontrou um anjo. O anjo fez duas perguntas para ela. O anjo disse assim, Agar, de onde vens e para onde vais? Ela só responde uma. Ela diz, eu venho da casa da minha senhora. Porque ela não sabia para onde estava indo. Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. Ela só responde uma. O anjo diz o que para ela? Volta, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. Sabe qual foi o problema de Agar? Foi ela achar que o que ela estava gerando era dela. Não, o que ela estava gerando era da casa. Tem gente que acha que se deixar a casa vai levar unção. Não, vai levar só os membros. A unção não vai, irmão, porque a unção é da casa. Você está me entendendo? A não ser que Deus diz, vai porque eu vou contigo. É diferente. Porque às vezes Deus também vai com quem vai, não vai com quem fica. Davi teve que fugir da casa de Saul, e Deus foi com Davi, não ficou com Saul. Então o segredo aqui é saber se Deus está junto ou não. Se Deus estiver junto, eu vou para debaixo da ponte, não tem problema. Você está me entendendo? Então o problema de Saul foi não dar continuidade. Agora, como Deus é lindo, Kiko. Eu amo as escrituras porque elas se fecham. Davi casou com uma filha de Saul, não casou? Agora Davi queria casar com aquela ali. Davi não queria casar com Mical, ele queria casar com Merabe. Mical era estéril. Por que Deus deu uma filha de Saul estéril para Davi? Para ele não gerar filho naquela casa. Porque um dia a casa de Saul quebrou aliança com os gibeonitas. E os gibeonitas, para refazer a aliança, pediram 7 filhos da casa de Saul. Se Davi tivesse gerado filho com Merabe, os 2 filhos de Merabe seriam filhos de Davi. E Deus já pensa lá na frente, porque Deus é profético. Então, quando Deus te entrega algo estéril que não está gerando naqueles dias, é para te proteger lá na frente. Você tem que ter uma mente profética. Saul poderia dizer, Deus, eu não tenho filho. Poxa, casei essa mulher, não tenho filho com ela. Deus está dizendo, você não está entendendo. Você não pode gerar filho nessa casa, porque lá na frente você vai ter que entregar teus filhos para morrer. Então eu estou te protegendo, Davi. Até quando você não produz, você ainda está dando fruto. Até quando está tudo dando errado, você está dando fruto, você não está entendendo, viu? Por isso que eu faço essas coisas com você. Porque até quando você não frutifica, você está frutificando. Se a sua mente é profética, você não trabalha para aqueles dias. Irmão, lá no Mevan, há 15 anos atrás, eu pregava sobre o reino de Deus, as pessoas iam embora do culto. Quantas famílias sentaram na minha frente e disseram, nós vamos embora, nós vamos para uma igreja mais sólida, você é muito menino. Eu ouvi isso. A sua igreja, pastor, assim, a gente não tem nem, você não tem nem lugar aqui para receber a gente, que a gente tem uma outra estrutura. Aí meus diáconos diziam assim, pastor, vamos trazer alguém para pregar, porque a minha palavra é muito pesada. Pastor, assim, o povo precisa de uma palavra. Eu disse, não, o povo precisa de Jesus. As pessoas iam embora, irmão. A gente espalhava as cadeiras assim.
Eu saía para pregar, para vender as fitas do meu testemunho, para ajudar a pagar o aluguel da igreja, porque as pessoas iam embora e levavam os seus dízimos. Mas eu nunca voltei atrás com uma palavra. Nunca. Um dia a chave virou. Um dia choveu. Um dia choveu. Hoje nós temos 3 cultos no domingo, fica a gente na rua esperando acabar um para começar o outro. O Brasil inteiro vai lá em Itajaí. Eu vendo 50 mil reais de livro por semana. Na internet, nos eventos, que mantém 86 pessoas em tempo integral. Nós temos 32 funcionários na igreja com carteira assinada só para manter a estrutura aberta, que abre 8 da manhã e fecha meia-noite todo santo dia. Gente do Brasil inteiro vai lá. Por favor, não negocie a palavra que você ouviu. Entra num ambiente profético. Se Deus falou que vocês podem ser uma terra de adoradores, trabalhem e invistam nisso. Isso não é um monopólio de vocês. Não façam disso um monopólio, senão vocês se perdem. Deus só usa vocês como um botão para que alguém aperte. Você é só o start, o botão. Hoje lá em Itajaí tem igrejas que já são muito mais estruturadas do que a nossa. Tem um menino lá que Deus está levantando. Meu Deus, mas como Deus usa aquele menino. A igreja dele cresce. Às vezes tem membro da nossa igreja que diz: pastor, estou indo lá congregar lá. Vai, querido, vai mesmo, não tem problema não. Deixa Deus trabalhar. O meu chamado é para o mundo. Fui chamado para o mundo. Meu púlpito é o mundo. Então entenda isso, cara. Se você está debaixo de uma unção profética, descansa seu coração. Você só não pode negociar é a palavra que você ouviu. Espera. Não faça nada com a sua mão para segurar as pessoas perto de você. Quem estiver fazendo alguma coisa para segurar as pessoas perto vai perder Deus e vai perder as pessoas, vai perder a família e vai terminar a sua vida com uma espada na mão, sozinho. Não negocie a palavra. Não negocie. O profeta disse: espera, eu vou descer com você. Ah, mas eu sou o líder. Você é o líder, mas você já viu que todo o rei na Bíblia que tentou fazer o trabalho do profeta, Deus matou ele? Lembra Uzias, que entrou no incensário com incenso na mão, que achou que poderia acender incenso no lugar dos profetas, morreu leproso. Olha para Saul. Porque o sacerdócio é mais importante do que o reino. Saul nunca foi buscar a arca por 40 anos. Davi, a primeira atitude dele no ministério, no seu governo, o primeiro dia de governo, a pauta era: vamos buscar a arca de volta, porque para mim o sacerdócio é mais importante do que o reino. Eu não vou reinar sem sacerdócio. Não reine sem sacerdócio, querido. Quero deixar essa palavra no seu espírito. Amém? Seja alguém de continuidade. Diga para alguém: seja alguém contínuo. Diga assim: tem uma doutrina de emancipação. Diga para ele: tem uma doutrina de emancipação. Solte. Olha aqui para mim. Lázaro. Quem é que ressuscitou Lázaro? Mas quem desatou Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro, olhou para a igreja e disse: desatai-o e deixai-o ir. Você não pode desatar as pessoas da morte e atar elas em você. A Bíblia diz que Lázaro foi desatado na cabeça, nas mãos e nos pés. A cabeça fala de governo, as mãos falam de funcionamento e os pés falam do id. Desatai-o e deixai-o ir. Tem uma doutrina de emancipação. Irmão, Daniel capítulo 2, não precisa ler não. Nabucodonosor teve uma palavra. Ele recebeu um sonho, lembra? Ele sonhou e ele viu uma estátua, não viu? A estátua com a cabeça era de ouro, o peito
era de prata, o corpo era de bronze, o pé, a perna de ferro e o pé de barro. E aí ninguém sabia revelar, ninguém. Alguém sabia revelar? Ninguém. Ele ficou tão bravo que ele não contou o sonho para ninguém. Ele disse: qual é o meu sonho? Ninguém sabia dizer. Ele ficou tão bravo que ele mandou matar todos os magos, os sábios da Babilônia. Mas daí os meninos, tinha os meninos lá na Babilônia, os meninos bonitos. E aí um menino chamado Daniel Belsazar disse assim: diga para o rei não matar ninguém, eu vou orar, e o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei. Escuta, Daniel entrou, já foi dizendo: o sonho do rei é esse. O rei viu uma estátua, e a cabeça era de ouro. Ele disse: uau! Está escrito assim, capítulo 2: e por causa disso os magos foram preservados. Sabe o que aconteceu? Aqueles magos começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. Eles não tinham a Torá, mas eles estudavam os astros, estudavam as luzes, o sol, as estrelas, e eles começaram a se interessar pelo Deus de Daniel. Por que você acha que os magos foram quando Jesus nasceu? E os sacerdotes não? Os sacerdotes tinham a Torá, tinham a profecia na mão. Os magos não tinham nada. Eles só tinham um jovem, que por causa do Deus daquele jovem, os seus antepassados foram preservados. Eles se interessaram tanto por aquele jovem, cara, por aquele Deus, que eles começaram a estudar sobre aquele Deus, e chegaram ao conhecimento que nasceria o Messias. Uma estrela mostraria no céu. E eles chegaram para Herodes e disseram: cadê o Deus de vocês, os judeus? Porque Herodes: que Deus? Não sei, fala com os sacerdotes. E ninguém sabia. Porque Deus não se revela aos religiosos, Ele se revela aos interessados. Você pode ter muita religião na sua vida, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não tem interesse no que o meu Deus está fazendo agora, você não vai chegar em lugar nenhum. Os magos foram ver Jesus e os sacerdotes não. O fato de você estar com a Bíblia pregando domingo na igreja não te garante nada. O que te garante é o interesse que mantém o seu coração vivo na segunda-feira, de entrar nas Escrituras e mergulhar nas Escrituras. A profecia vai continuar, irmãos, e sabe quem que vai para viver ela? Quem tem interesse por ela, quem está batendo no coração de Deus e dizendo: Senhor, deixa eu entrar, Senhor, me mostra o teu coração, me mostra o teu coração. Deus pediu uma arca para Noé, Ele pediu um templo para Salomão, Ele pediu um tabernáculo para Moisés, mas Ele não pediu uma tenda para Davi. Mas Davi entrou lá no coração de Deus e viu como que Deus gosta. E por isso Ele vai levantar a tenda de Davi que está caída. Agora pasmem, Nabucodonosor teve um sonho. Aí Daniel entrou e revelou o sonho. O que é que Daniel disse? Ó rei, a cabeça de ouro é você, é o seu reino. Depois do seu reino vai vir um outro reino mais fraco, que é de prata. Nabucodonosor ficou olhando, tá bom. Por que você acha que no capítulo 3 ele mandou fazer uma estátua toda de ouro e mandou todo mundo se prostrar? O que é que ele está dizendo? Não vai vir outro reino depois de mim, não. É só eu de ouro. Eu sou todo de ouro. Porque tem gente que tem dificuldade de passar o bastão. Cria-se um paliativo para que os outros adorem. Tem gente que não tem uma doutrina de emancipação. Quando ele ouviu Daniel falar: peraí, quer dizer que a cabeça de ouro, depois de mim vem outro? Não, eu vim para ficar, meu amigo, não vai vir outro não. Eu sou todo de ouro. Aí ele mandou fazer uma estátua toda de ouro. Você entendeu?
o que ele estava tentando dizer? Eu vim para ficar, eu não vim para sair daqui não. Aqui ninguém vai pegar meu lugar não. Querido, se você é profético, você não tem lugar. Se você é profético, você não tem lugar. As escrituras circulam no seu ventre, elas circulam dentro de você, e você faz parte de tudo que Deus está construindo de eternidade a eternidade. Eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Vamos parar aqui que está jóia, cheio de picanha. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. O teu amor está ganhando forma, Deus. Está me formando em você. Ei, o teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Sim, o teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar a você. Um dia Deus disse, Jesus falou para Pedro no capítulo 16 de Mateus, e o versículo 17 e 18. Quando ele perguntou quem as pessoas dizem que eu sou, Pedro disse: tu és o Cristo. Ele disse: sim, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas eu te digo que tu és Pedro. Simão significa inconstante, mas Pedro significa firme. Jesus estava dizendo: Pedro, você foi inconstante até aqui, mas por causa da revelação você vai se tornar um homem firme. E eu vou poder usar você também para ajustar e afirmar a minha igreja. Então você pode começar inconstante, mas se você ouvir a Deus, o que Deus está dizendo acerca de seu filho, acerca da terra, acerca das coisas, você vai se tornar firme no ministério, vai se tornar firme no evangelho. Amém? Amém? Deus não te entrega ministério, irmão. Deus te entrega geografias. Deus me entrega cidades. As cartas de Paulo têm nome de cidades. As cartas de Apocalipse têm nome de cidades. A menor visão de Deus é uma cidade. Deus te entrega territórios, Ele não te entrega ministérios. Ele te dá os ministérios para funcionar nos territórios. Os ministérios que Ele te deu não é só para funcionar dentro da igreja, é para funcionar no território. Ele entregou um território para Adão, o jardim. A desobediência de Adão fez ele perder o território. Tem muita gente que ainda funciona, mas não tem mais voz sobre o território. Ele falou para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 4, ele diz: onde tu pisar a planta dos teus pés eu tenho te dado. Mas olha, do rio Eufrates até o grande mar para o poente, esse será o vosso termo. Ou seja, eu vou te entregar uma geografia, e dentro dessa geografia, aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te dou. Eu te dou. Eu te dou. Então, por favor, brigue pelas geografias. Brigue pelos territórios. Nós estamos numa guerra de reino.
uma guerra por território. Quando Jesus chegou em Gadá, o principado daquele território correu e se prostrou aos pés de Jesus. Em Gadá não tinha criador de ovelhas, só criador de porcos. Em Gadá não tinha pastores de ovelha, tinha criador de porcos. E o Senhor foi lá levantar criador de ovelha. E por isso que os porcos se precipitaram e se perderam no precipício. Sim. Deus está fazendo, Ele está entrando em territórios, está dizendo: vamos para o outro lado. Organize, apóstolo ele. Organize os próximos dias. Não deixa as cadeiras para os outros, deixa o prédio para os outros, como você tem sempre feito. Deixa que os outros funcionem, mas organize as próximas palavras, porque Deus vai entregar territórios de influência nessa cidade. Não significa que vocês terão a maior igreja da cidade, mas significa que vocês vão ter territórios, vão influenciar territórios. As pessoas perguntavam: Jesus, cadê o teu reino? A religião não sabia onde o reino dele estava, mas o gadareno sabia. Maria Madalena sabia. Maria Madalena sabia quem ele era. O ladrão da cruz sabia. Talvez a religião mede você pelo tamanho do seu ministério, mas Deus sabe o tamanho do território que Ele te entregou. Esse território precisa de insígnias, precisa de generais, sim. Precisa de alguém que está uma mentalidade profética. Então eu vou te falar, está descendo uma profecia sobre essa terra. Eles estão descendo com tambor, com saltério, com harpa. E quando você sentir que a profecia entrou, comece a profetizar, porque tu será transformado num outro homem, numa outra mulher. Essa terra vai precisar disso. Chega, vem para cá para frente, vem para cá, vamos terminar. Ei! Poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Escute. O Senhor diz assim: eu te entregarei as nações e os reinos. Não é só as nações, é os reinos. Cada nação tem um reino que a domina, um principado. Ele está dizendo: eu vou te entregar, quando você pisar na terra, eu vou te entregar o território e vou te entregar o principado que domina aquele território. Por isso eu vou te dar nações e reinos, para que você manifeste o meu reino. Por isso não adianta você ir para um lugar, abrir uma denominação, simplesmente se você não entendeu o que é nações e o que é reino. Por isso que muitas igrejas vão às nações e se arrebentam. Por quê? Porque Deus não quer te entregar só o território, quer te entregar as nações e os reinos. Está entendendo isso? Então pegue, porque isso é seu. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa verdade que está tão explícita em nosso coração. Obrigado por essa verdade que está tão exposta em mim, Senhor. Obrigado porque hoje nós conseguimos expor as Escrituras. Conseguimos expor a Tua santidade e a Tua presença. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua vida em nós.
Senhor, faça-nos andar na profecia. Eu não quero só ter um título, só ter um encargo. Eu quero andar na profecia. Eu quero ouvir a profecia. Eu quero andar com quem está descendo do alto. Eu quero estar perto de quem está descendo do alto, Deus. Sim, Deus, eu quero estar junto de quem está descendo do alto. Eu quero me envolver com o movimento profético dessa nação. Eu quero estar junto, Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu espírito, querido. E é isso mesmo que está acontecendo. É uma indigestão. Eu louvo a Deus por isso, porque é isso. Deus mexe no nosso interior. Deus mexe nas nossas entranhas. A palavra profética, ela... Às vezes você não sabe o que está acontecendo. Diz, meu Deus, eu era para estar alegre, gritando, chorando. Mas é assim mesmo. Apocalipse 10:10 diz que quando o anjo entrega o livrinho para João, ele come, na boca é doce. Mas quando desce amarga, irmão, dói, fere. Mas tem uma cura para isso. No verso 12 de Apocalipse 10 diz assim: convém que tu profetizes outra vez. Convém que tu coloque para fora de novo. Convém que tu diga, bota para fora. Declare sobre a terra, ministre sobre a terra. Fale com ela e ela te ouvirá. Fale com a terra e a terra te ouvirá. Levante suas mãos, aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Faz de novo, Sim. faz de novo, faz de novo. Sim,